Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar um pouco da consagração pessoal e a importância do isolamento nessa consagração. No mundo de hoje, no mundo que nós vivemos, fica cada vez mais difícil contar com o silêncio, com a quietude, restando pouco tempo para nossa meditação, reflexão, ou para um período de qualidade com Deus, período devocional com as Escrituras e em oração. Devemos ter um período com o Senhor, mas esse período deve ser a sós, deve ser um período de isolamento. Jesus, o próprio Filho de Deus, fazia isso. Em Marcos capítulo 1, verso 35, está escrito: tendo se levantado alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. O próprio Filho de Deus, que tinha uma vida devocional intensa e regular, tinha necessidade de estar em lugares isolados, sem a presença de pessoas, sem o barulho da multidão, sem as interferências do mundo. Ele nutria comunhão com Deus, em oração, em meditação, em clamor. Queridos irmãos, a nossa vida devocional, cada dia que passa, tem sido mais atacada e mais disputada com o entretenimento, com a correria nervosa e agitada da nossa sociedade moderna. Soma-se isso a quantidade de eletrônicos nos assediando o tempo todo, tablets, notebooks, celulares, televisões e tanta outra coisa. E você precisa ser disciplinado nesse sentido. Se você quer ser um cristão forte, quer ser um cristão maduro, quer crescer em santificação, no conhecimento das Escrituras e da doutrina, se você quer o poder do alto, ser cheio do Espírito Santo, ter uma fé robusta e se destacar nessa terra, você não pode negociar o seu período devocional, o seu tempo com Deus. E você precisa ter, como dizia David Wilkerson, um tempo de qualidade com Deus. E para esse tempo você precisa de isolamento, você precisa do silêncio, você precisa da oração particular. E esse momento com Deus, não deve haver a presença nem da mulher, nem dos filhos, nem do marido, nem do computador, nem da internet, nem de ninguém. Você precisa disso. E eu recomendo para isso você fazer de duas formas. Primeiro, temos que ter uma vida devocional diária, porque assim como nós cuidamos do corpo, alimentando ele regularmente, diariamente, com a dieta balanceada, dormindo, lavando, banhando, nós também precisamos alimentar nossa alma. Então, todos os dias, reserve um tempo, um local, onde você possa estar a sós com Deus, sem a interferência de pessoas ou objetos. Segundo, reserve um dia da semana para isso. Todos os dias temos compromisso, todos os dias temos agenda cheia, todos os dias atendemos as mídias sociais, os telefonemas, mas devemos reservar pelo menos um dia da semana para atividades espirituais. Os puritanos, que para mim é a maior classe de cristãos que já viveu na terra depois dos apóstolos, estude sobre os puritanos, você vai ver que riqueza. Eles observavam como ninguém o dia do Senhor, o domingo. Para eles o domingo era chamado de feira da alma, era o dia de recarregar as energias, era o dia de fechar a vida para balanço espiritual. Um dia onde eles não estavam envolvidos em nenhum trabalho físico, era um dia onde eles não estavam envolvidos em entretenimento, era um dia onde eles não estavam na presença de muitas pessoas, era um dia exclusivo, primeiro, para o descanso do corpo. Descansa seu corpo, relaxa. É um dia que não deve haver atividades, não deve haver trabalho. E era o dia de pôr a vida espiritual em dia, de ficar horas com as Escrituras, lendo, anotando, memorizando as Escrituras, orando as Escrituras,
chorando em cima das Escrituras. Era o dia do lugar secreto de oração, onde eles colocavam em dia a intercessão, a oração pelos filhos, pela mulher, pelos pais, pela nação, pela Igreja de Cristo. Era o dia era o dia de prestação de contas diante de Deus, onde ia apresentar os pecados da semana, ia confessar cada um deles, um por um, ia se arrepender de cada um deles, pedir perdão diante do trono da graça. Era o dia de buscar a purificação da alma, para que Deus os limpasse a mente, o espírito e o corpo. Era o dia também do fortalecimento, de buscar a unção do alto, o poder do Espírito Santo, o enchimento. Era o dia de apresentar os alvos diante de Deus, ter um momento de intercessão mais profundo. Claro que eu não estou dizendo que era o único dia, todos os dias devem ser assim, mas esse dia, o domingo, era um dia especial para fazer essas coisas. Irmãos, essa é a razão de termos uma igreja tão fraca e de termos cristãos tão superficiais. Essa é a razão de vermos tantos escândalos envolvendo o povo de Deus, desde os líderes à sua membresia. Essa é a razão de não termos mais mártires no nosso tempo e de termos pigmeus espirituais, anões espirituais. Não é uma época mais de gigantes, como no passado, como foram os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, homens como os puritanos, os morávios, os valdenses, homens como Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Hudson Taylor. Por quê? Porque é uma geração sem vida devocional. Estude os homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Estude a história desses homens. Homens que andavam com Deus como Enoque andou. Homens que se debruçavam na Bíblia e digeriam, mastigavam, devoravam as Escrituras. Homens que tinham calos nos joelhos, que sangravam seus joelhos em comunhão profunda com Deus. Nós precisamos, meu irmão, você precisa ter uma vida de qualidade com Deus e não pode negociar isso. A questão não é falta de tempo, não é ter tempo, você tem que arrumar tempo. A questão é prioridade. Tempo nós temos sim, só que nós não damos prioridade naquilo que deveríamos dar. Damos prioridade em coisas triviais que não têm reflexos na eternidade, mas deveríamos chorar mais diante do trono da graça de Deus. Deveríamos gastar mais tempo com o maior livro publicado, o best-seller, o livro dos livros, o livro de Deus. Portanto, eu quero encorajar você, a partir de hoje, todos os dias, ter um tempo reservado para estar com Deus em oração e com as Escrituras, mas em completo silêncio e ausência de pessoas e de objetos. E pelo menos uma vez por semana, seja para você o dia que for, você gastar para fazer o balanço espiritual da sua vida, a prestação de contas, o robustecimento do Espírito. Você vai ver em 1, 2, 3 meses uma mudança espantosa e gigantesca na sua vida. Você jamais será o mesmo. Amém? Se você gostou, deixa teu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe o vídeo com os seus contatos. Deus abençoe.